Ora, boa tarde a todos. Eu sei que o tempo já vai adiantado, já estão certamente com fome. Eu espero que o meu português seja compreensível. Se não compreenderem alguma coisa, coloquem o braço no ar que eu farei a tradução. O meu nome é Ricardo Monteiro, eu estou aqui a convite do projeto Free Mind, sou português, como já notaram. Trabalho na área da inteligência multifocal já há muitos anos, alicerçando a praticabilidade e as metodologias da teoria do Dr. Augusto Cury. Trabalho hoje no ensino superior, sou da área das ciências da educação e aquilo que mais me preocupa efetivamente é qual é a herança que nós, como formadores, que nós, como professores, que nós, como pais, vamos deixar para os nossos filhos e vamos deixar para os nossos alunos. Aquilo que eu tenho verificado neste grande encontro, e é uma coisa que me sensibilizou bastante, eu sei que nós hoje estamos mais ricos do que estávamos ontem. Eu sei que nós hoje estamos mais bonitos do que estávamos ontem. Eu sei que nós hoje estamos mais esperançosos do que estávamos ontem. E isto só pode acontecer quando se tem um coração voluntarioso, quando se tem generosidade para poder ajudar o nosso semelhante. Eu penso que toda a plateia que aqui está de parabéns. Eu, a partir de hoje, tenho um novo herói, o Padre Haroldo, que eu já conhecia virtualmente e agora pude conhecer pessoalmente. O meu grande amigo e nobre professor Augusto Cury, que também me tem acompanhado, e eu tenho acompanhado a ele ao longo dos anos, também os meus agradecimentos por existir e por servir para mim também como Estrela Norte. Muito obrigado. Eu queria vos mostrar, para a abertura, eu penso que não vos irei fazer hoje um discurso científico, nem um discurso psicológico. Nós estamos a trabalhar aqui na área das humanidades, nós estamos a falar de tecido humano sensível, tecido humano que precisa de uma sensibilidade maior para poder ser corrigido nas suas fragilidades, para poder ser acarinhado também nas suas dores, nas suas angústias e nas suas necessidades maiores. Vou-vos mostrar uma pequena mensagem como abertura e peço-vos que abram os vossos corações e levem esta mensagem também para as vossas vidas. Meu nobre amigo da técnica, número 1, por favor. Estamos sem som. Tem som.
mensagem que certamente pode servir de norte para qualquer um de nós. Qual é o mar que nós vamos deixar de herança aos nossos filhos? Eu penso que é uma preocupação de todos nós, é uma preocupação humanitária, é uma preocupação de disponibilidade e generosidade humana, nós colocarmos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sabemos à disposição do nosso próximo. É um milagre fantástico, é como se uma força maior fizesse acender a centelha divina que está dentro de cada um de nós. Como vos disse, eu venho de um jardim à beira-mar plantado, chamado Portugal, tem 10 milhões de habitantes, é um anão comparado com o Brasil. Esses seus 10 milhões de habitantes passam hoje também por uma crise sem precedentes, e quando a sociedade adoece, a célula menor está doente, que é o cidadão. Vivemos anos conturbados, as drogas também não passaram sem provocar o seu efeito em Portugal. Vocês reparem que num universo de 10 milhões de habitantes, nós chegamos a ter 150 mil dependentes químicos. Isto é uma situação assustadora. Ela não só entrou nos lares, ela entrou em todos os setores da sociedade, ela entrou nas escolas, como também no Brasil, e é claro que era necessário tomar uma medida maior. Portugal, eu penso que vocês que lidam exatamente com esta situação sabem que Portugal é o único país do mundo que tomou uma iniciativa sem precedentes. No ano 2000, ele descriminalizou o consumo de drogas. Não deixou de penalizar, mas em certos aspectos ele foi descriminalizado. Ou seja, o país chegou à conclusão que era mais fácil tratar da saúde mental dos dependentes do que os castigar. O castigo nunca teve um efeito positivo. E a realidade é que, através de um esforço concentrado, foi possível, em aproximadamente 12 anos, diminuir para metade o consumo de drogas. Chegou-se à conclusão hoje que é melhor tratar de 40 mil, que é o número que nós temos hoje, de 40 mil dependentes físicos em Portugal, do que colocar aproximadamente 10 mil nas prisões. Pode servir de exemplo para muitos outros países, deu certo, foi exatamente uma solução que deu certo. A minha preocupação enquanto educador, eu estou na coisa da educação desde 1977, e a preocupação que existe, eu penso que este também, digamos, é uma visão transversal. Encontrei um grande homem na minha vida chamado Augusto Cury, que partilha exatamente também deste conceito, que uma escola, ela tem uma finalidade maior. Não é simplesmente a transmissão estéril, cartesiana, da transmissão do conhecimento. Essa não é a função maior da escola. A escola tem uma função muito mais nobre, muito mais profunda, com raízes que têm que ir beber exatamente na fonte da humanidade. Ela tem que formar o cidadão pleno. Ela tem que criar o ser humano na sua amplitude maior. Eu posso ser um excelente médico, eu posso ser um juiz fora do comum, eu posso ser um professor fantástico, mas se por trás dessa grande estatura profissional não estiver um grande ser humano, eu falhei na minha missão. Desenvolvo comportamentos patológicos, psicopáticos até muitas vezes, no exercício do meu poder. Muitas vezes também desmedido, em função da minha dificuldade em gerenciar as minhas emoções e de ser dono da minha própria história e saber gerenciar o meu eu. Então, neste alinhamento, nós podemos falar agora um pouco, e esta é, digamos assim, a minha área, de como é que poderemos levar o debate sobre as drogas para dentro da sala de aula. Nós temos aqui muitas comunidades terapêuticas,
Eu fico maravilhado com quantos voluntários e quantos trabalhadores desta área, efetivamente, hoje estão aqui presentes e com a representatividade que têm, mas é preciso pensarmos um pouco mais longe. Eu penso que nós temos que chegar aos nossos jovens antes que as drogas cheguem até eles. É preciso fazer um trabalho de grande profundidade. Qualquer trabalho de grande profundidade, e aqui mais uma vez estamos aqui em sintonia, é preciso que isso aconteça através da educação. Não tem outra forma de transformar a nossa sociedade. Quando nós olhamos para o projeto Free Mind, que vai beber exatamente na fonte da teoria da inteligência multifocal, verificamos que são aplicações profundas de formação de caráter. Nós ouvimos há pouco aqui dizer que o temperamento, digamos, é um fator imutável na nossa vida. O nosso temperamento, ele fica definido já antes do nosso nascimento e ele nos acompanha ao longo da nossa vida. Uma criança que tenha uma predisposição reativa, dificilmente ela vai mudar ao longo da sua vida. Ela pode se aprimorar, ela pode utilizar ferramentas que lhe são disponibilizadas para se aprimorar e para se aperfeiçoar, mas o temperamento nos acompanha ao longo da nossa vida. É preciso que o professor saiba que tipo de temperamento o seu aluno tem, é preciso que o professor saiba que tipo de aprendiz o seu aluno é, se é um aprendiz auditivo, se é um aprendiz sinestésico, se é um aprendiz visual, e é preciso também saber onde estão os seus grandes talentos. Mas todas estas metodologias, todas estas formas de aplicação teóricas, elas só podem funcionar efetivamente se houver um grande coração por detrás de cada um dos aplicadores. Se não houver o amor por trás da pedagogia, dificilmente nós podemos chegar até aos nossos jovens. Nós ouvimos aqui há pouco um ex-dependente que está em processo de recuperação, como ele nos deu aquele exemplo maravilhoso que muitas vezes aquilo que o jovem procura é um afago, é um abraço, é ser ouvido, é ser compreendido e não ser castigado. A nossa sociedade é uma sociedade complicada. Reparem bem que para desmontar paradigmas, eu falo agora pela Europa, e eu penso que no resto do mundo também acontece assim, demorámos sensivelmente 1000 anos para compreender que é preciso mudar socialmente. As monarquias absolutas, elas acabaram há bem pouco tempo. O direito de voto dado à mulher também não foi há tanto tempo assim. O respeito por grupos minoritários na nossa sociedade, só agora é que se começa a debater a nível mundial. Ou seja, nós somos complicados quando se trata de mudar de paradigmas. Eu queria-vos rapidamente ler uma mensagem da Open Society Foundations. Ela analisa toda a estrutura e evolução do consumo de drogas a nível mundial e na abertura de um grande documento ela escreve o seguinte sobre Portugal. 50 anos após a primeira Convenção das Nações Unidas sobre drogas, o debate acerca do modelo punitivo que domina a política da droga a nível mundial está a aquecer. Confrontados com os efeitos desastrosos desta política, muitos países estão a repensar as estratégias repressivas que falharam na redução da oferta de consumo de drogas, produzindo muitas vezes resultados devastadores para indivíduos e para sociedades. O Gabinete de Combate à Droga e Crime das Organizações das Nações Unidas, o chamado United Nations Office on Drugs and Crimes, tem repetidamente confirmado no seu relatório mundial de drogas que os esforços para erradicar e controlar a produção de substâncias ilegais têm sido largamente ineficazes. Mas o que é mais importante é que existem cada vez mais evidências que as políticas repressivas da droga falham ao não ter em linha de conta o fator humano. Eu vou fazer aqui um pequeno intervalo para entrar um pouco neste grandioso projeto que é o Free Minds. O Free Minds
realça efetivamente o ponto fundamental da fragilidade humana. Ele penetra exatamente no fator humano e concentra todo o seu trabalho no tecido humano. Isto é extremamente importante. Eu poderia dizer que é uma iniciativa revolucionária. Ela é transversal, ela pode ser aplicada não só das comunidades terapêuticas, mas também dentro do próprio sistema escolar. Ela pode armar os professores com ferramentas psicopedagógicas que já mostraram a sua praticidade através de todos os projetos na área da inteligência multifocal, para fornecer exatamente aos professores ferramentas que os habilitem, digamos assim, a criar nos nossos jovens antivírus que os defendam dos malefícios das drogas e de todos os ventos perigosos que hoje sopram na nossa sociedade. Prisões no mundo inteiro estão cheias. Eu penso que isso não é uma situação só no Brasil, é uma situação mundial. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, têm mais de 2 milhões de presos. Isto é um pouco mais que 1% da população. Por crimes relacionados com drogas. Muitos deles viram-se envolvidos no consumo ou prática do tráfico de drogas devido a problemas de adição e pobreza. As altas taxas de encarceramento têm um impacto negativo junto dos reclusos, das suas famílias e das sociedades, para quem representam um enorme fardo económico. Portugal. Portugal teve uma atitude inédita. Como eu falei há pouco, no ano 2000, houve uma descriminalização do consumo de drogas. As comunidades terapêuticas de lá, as direções escolares, a educação, a saúde se uniram e encontraram soluções para que, efetivamente, pudessem, junto das escolas, junto dos pais, criar, digamos assim, um ambiente que tivesse uma ação preventiva e profiláctica relativamente ao consumo de drogas. Eu quero-vos mostrar uma pequena passagem desta realidade portuguesa. Um grupo de direitos humanos da Hungria esteve em Portugal, fez um pequeno documentário sobre a situação. Eu vou-vos só mostrar um pedaço, poderão depois, noutras ocasiões, ele está disponível no YouTube, à semelhança do filme que vimos ontem de Nuno Rocha, que acho que tocou também os nossos corações, sobre como resgatar os momentos e as matrizes felizes de um homem que não só tinha sido abandonado pela sociedade, mas que se abandonou também a si mesmo. Meu nobre amigo, número 2. No ano de 2000, Portugal experimentou um período de grande mudança na área da política de drogas. O Parlamento descriminalizou o uso de drogas, ao mesmo tempo que reorientou os seus recursos para a prevenção, o tratamento e a redução de riscos. 10 anos depois, a equipa de filmagens e de advocacia da Hungarian Civil Liberties Union visitou o país com o intuito de realizar um documentário versando as consequências desta reforma. Nós tivemos um bom trabalho de uso problemático de drogas no fim das décadas de 80 até o início da década de 90. Chegámos a ter 1% da população portuguesa utilizando heroína de uma forma problemática. Nós somos cerca de 10 milhões, chegamos a ter cerca de 100 mil utilizadores de heroína, dependentes de heroína. Bom, a situação era catastrófica. Havia uns utilizadores de drogas que lavavam as seringas num chafariz. E quando me dirigia a eles, pude perceber que eles estavam convencidos que as seringas bem lavadas não contaminariam outros utilizadores de drogas. Em Portugal, a infecção VIH foi a causa principal de transmissão durante cerca de 20 anos. Metade dos utilizadores
Metade dos casos de infecção VIH em Portugal eram associados a pessoas que injetavam drogas. Bom, relativamente aos consumidores, existia um crime chamado mesmo consumo de estupefacientes, que era punido com multa, ou no caso de reincidência podia ser punido com prisão. Mas habitualmente a condenação era em multa, obviamente. O problema da imbricação do consumo com o tráfico, não é? Porque havia muitos pequenos traficantes que eram consumidores e que vendiam também, porque tinham que se financiar para consumir, estritamente por consumo, cerca de 1.000 consumidores que eram punidos por ano. No momento em que pus em causa as políticas proibicionistas, houve um debate fortíssimo em Portugal, nos princípios dos anos 90. Nesse debate, curiosamente, houve muitas pessoas com estatuto profissional e com estatuto universitário e com presença na comunicação social. Eu penso que os ativistas do tratamento para o VIH/SIDA desempenharam um papel importante, porque nós ajudamos a pôr a perspectiva da saúde pública e do acesso à saúde e do direito à saúde como uma questão importante em relação ao problema das drogas. Nós tínhamos a sensação de que o Estado, de que eram empregues pelo Estado recursos públicos muito vultuosos no combate ao consumo das drogas através de meios prisionais, que envolviam naturalmente forças policiais, que envolviam os tribunais, que envolviam depois também o próprio sistema prisional e outros recursos que tornavam o combate ao consumo de drogas extremamente caro, sem que se verificasse ou sem que se observasse qualquer efeito claro desse combate nesses termos. E, portanto, decidimos alterar o sistema, decidimos alterar o paradigma e encaminhar os nossos recursos não a pagar às forças de segurança, não a pagar aos tribunais, não a pagar ao sistema prisional para manter enquadrados consumidores de drogas, mas a encaminhar os nossos recursos para os meios de tratamento, de forma a tentar dissuadir as pessoas que consumiram. Um dia eu recebo um telefonema eu acho que na altura se chamava adjunto do primeiro-ministro, que era o José Sócrates, o que foi agora primeiro-ministro durante vários anos. E eu não conhecia de lado nenhum. E ele telefonou-me a perguntar se eu estaria disponível para presidir a uma comissão que analisasse a estratégia portuguesa em relação à toxicodependência e que apresentasse propostas. E eu ri-me. Eu disse-lhe, está a brincar comigo, eu nunca trabalhei na área das drogas, eu não sei nada sobre drogas. E, portanto, eu não sou nem de longe um especialista nessa área. E ele deu-me uma resposta muito inteligente, e foi por isso que eu aceitei. Ele disse-me que era exatamente por isso que ele queria que eu presidisse esta comissão, porque eu podia ter à minha volta todos os especialistas que eu quisesse. E eu achei, porque ele disse, assim você não vem com nenhuma de ideias pré-concebidas, tem uma posição independente e, portanto, vieram pais e filhos e amigos de toxicodependentes falar connosco sobre e dizer-nos o que é que eles sentiam em relação a isto e agradecer-nos pelo trabalho que estávamos a fazer e por aquilo que eles pensavam que nós íamos recomendar no fim, que era a despenalização do consumo da droga. E, portanto, esse processo de audição das populações, depois falámos também com
organizações não governamentais, tivemos várias reuniões, fomos discutir com membros do Parlamento e todo esse processo, em 4 meses, foi muito trabalho, que levou a que nós apresentássemos um documento que, no nosso entender na altura, e acho que agora está a ser geralmente aceito, era provavelmente o documento mais avançado da época sobre a estratégia sobre a toxicodependência. Podemos parar, por favor? E, portanto, foi essa história. Eu entreguei o documento. Que nós verificamos efetivamente. O que nós verificamos que aconteceu em Portugal foi um consenso geral. Nós hoje aqui estamos perante uma iniciativa de grande fôlego, de largo alcance, que tenta agregar, digamos, forças voluntariosas, quer de cunho religioso, quer de cunho social, para um projeto maior, e aqui o nosso nobre Dr. Augusto Cury tem um sonho de ver exatamente o programa Free Minds alargado por todo o país, em todas as unidades terapêuticas, em todas as escolas, sabido também por todas as famílias, e esta grandiosa disponibilidade de colocar uma ferramenta de tamanho alcance, sem qualquer background financeiro, sem qualquer background comercial, eu acho que merece uma enorme salva de palmas e os nossos agradecimentos. Portugal descobriu que era necessário investir na dignidade humana. Não através de atitudes repressivas, mas através da ressocialização e, acima de tudo, através da prevenção. É claro que não é possível, digamos, neste projeto, deixar as escolas fora do contexto. Em Portugal a situação aconteceu um pouco diferente, ou seja, o governo, os partidos dominantes chegaram a um consenso que era necessário fazer alguma coisa. E esse é necessário fazer alguma coisa começou a movimentar também a sociedade civil. Houve uma discussão pública, houve um debate público. Eu anseio de todo o coração que esta iniciativa, que se espalha agora a nível nacional, se espalhe como um fogo também e promova o debate público de uma situação que é um flagelo na sociedade brasileira e que tem que ser erradicada. Todos os dias estão sendo injetadas células cancerígenas no tecido social deste grande país. É preciso que seja feito alguma coisa do ponto de vista preventivo, é preciso que haja uma atuação consensual. Foi aquilo que aconteceu em Portugal. A situação das drogas, ela me chamou muito a atenção, porque existe uma realidade nas escolas portuguesas, que também existe noutros países, até de forma mais grave, através da diagnosticação do chamado déficit de atenção, que vocês certamente também conhecem, começou a haver um uso e um abuso da Ritalina. Hoje em dia, nos Estados Unidos, nós sabemos que as prescrições anuais chegam a atingir 17 milhões de jovens. Ou seja, em vez de nós motivarmos os nossos jovens para o saber, para a aquisição de novos conhecimentos, para o interesse em todo o processo escolar, nós os anestesiamos. Nós lhes tiramos a vontade de viver. As drogas não estimulam a criatividade, pelo contrário, elas inibem a criatividade. E este é um processo perverso, é um dos processos perversos que é difícil, que é paradoxal, que é difícil de entender na nossa sociedade. Nós somos a única raça, nós somos a única espécie humana que se autodestrói. E neste momento que nós estamos aqui, reunidos, como dizia há pouco a jornalista da Jovem Pan, com ar-condicionado, com cadeiras acolchoadas, sabemos que todos os dias morrem neste mundo 19 mil crianças. Sabemos que todos os anos, podemos ler isso no livro do projeto Free Mind, temos mais de 1 milhão de suicídios.
E temos 10 milhões de tentativas de suicídio que não chegam à sua conclusão. São provas evidentes da doença da nossa sociedade. Esta nossa cultura de drogas também promove o medo. Existe um medo enraizado na sociedade de promover o combate às drogas. É um medo que imobiliza a alma de uma nação, que imobiliza a alma de uma sociedade e que não promove soluções. Esse paradigma foi quebrado em Portugal. Demorou, mas foi quebrado em Portugal. Quer dizer que é possível encontrarmos esses caminhos. Tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos. Eu quero vos falar agora da situação, digamos, um pouco mais de cunho efetivo que a inteligência multifocal provoca no comportamento humano. Eu fui responsável durante muitos anos num projeto chamado Universidade da Criança, que trabalhava com crianças a partir dos 2 anos de idade até o ensino fundamental. Apliquei as teorias da inteligência multifocal com profundidade, de forma transversal, em todas as faixas etárias. E digo-vos que é possível educar uma criança para a cidadania. E digo-vos que é possível fornecer aos pais ferramentas de alto poder para que eles promovam, numa interação, numa relação parental com as escolas, bons resultados. Mas para isso é preciso que cada um de nós saia da sua zona de conforto. É muito agradável nós permanecermos arraigados aos nossos conceitos, às nossas ideias. É muito confortável não ter que colocar em causa tudo aquilo que aprendemos. A nossa vida se pauta efetivamente por rotinas, mas as rotinas, elas nos causam certos calos na nossa estrutura, na nossa arquitetura do pensar, na nossa forma de ser numa sociedade. E isso pode nos levar a uma enfermidade da qual nós jamais sairemos. É preciso criar novas rotinas. Tem um grande escritor e poeta alemão chamado Johann Wolfgang Goethe, e ele tem uma frase fantástica. Ele diz: atenta para os teus pensamentos, porque eles se transformarão em palavras. Atenta para as tuas palavras, porque elas se transformarão em atos. Atenta para os teus atos, porque eles se transformarão em rotinas. Atenta para as tuas rotinas, porque elas formarão o teu caráter. E atenta para o teu caráter, porque esse determinará a história da tua vida. Tudo começa nas nossas cabeças. E nós só podemos ver a felicidade se ela morar dentro de nós. Nós só podemos ver o sol se ele morar dentro de nós. Nós só podemos ver a esperança se ela morar dentro de nós. E este programa é um programa que, ao ser aplicado exatamente na base da pirâmide, é muito importante haver grandes investimentos a nível académico. As universidades precisam de dinheiro para as pesquisas, mas a estrutura do edifício não está nas universidades. Está na pré-escola, está no ensino fundamental. E países por esse mundo afora, como a Coreia do Sul, nos ensinaram que um investimento maciço no ensino fundamental durante 20 anos catapultou a Coreia do Sul da pré-história para as mais altas tecnologias e resultados académicos. Então, é possível fazer, mas tem que haver esta mobilização. Os pobres professores, e quando eu digo pobres professores, não digo do ponto de vista material, mas pelo desprestígio que eles hoje sofrem na nossa sociedade, estão desmotivados, estão tristes, estão amargurados. Eu penso que todos vós também, na vossa qualidade de profissionais que acompanham pessoas que estão fragilizadas humanamente, vocês de vez em quando também se sentem cansados de lutar contra uma onda que parece que não vai acabar mais. E
Quanto mais trabalhamos, menos vimos o final do túnel. É preciso procurar grande força anímica para poder promover este tipo de projeto, mas ele é possível. Nós, no nosso laboratório chamado Universidade da Criança, para falar um pouco sobre a formação dessas crianças, verificámos que, a partir dos 3 anos de idade, sensivelmente, começámos a criar determinado tipo de rotinas, de trabalhos, todos eles calcados muito mais do hemisfério direito. Nós somos uma sociedade do hemisfério esquerdo, a cintura para cima, ligeiramente inclinados para a esquerda. Promovemos muito mais, digamos, as habilidades previsíveis, aquilo que é rotineiramente definível, do que propriamente a criatividade. Pablo Picasso, ele dizia que todos nós nascemos artistas. Vamos perdendo essa veia de artista ao longo da nossa vida. Vamos nos inibindo, vamos nos permeando, digamos assim, com a frieza e com a esterilidade da nossa sociedade. E quando chegamos aos 20, aos 25, aos 30, já estamos em determinadas rotinas de tal forma cinzentas que para nós é muito difícil mudar o nosso estilo de vida. Howard Gardner, ele conta-nos uma história interessante. Eu estava na China e estava falando com professoras. A China é extremamente tradicionalista, como sabem, e é claro que o sistema de ensino também é tradicionalista. E o Howard Gardner perguntava a uma professora já de uma certa idade o seguinte: como é que a professora sabe que está certa? E a professora lhe respondeu o seguinte: eu já faço isto há tanto tempo, desta forma, que eu sei que estou certa. Reparem bem, se todos nós pensarmos desta maneira, dificilmente vamos evoluir, dificilmente vamos encontrar novos caminhos, dificilmente vamos quebrar paradigmas, dificilmente vamos sair da nossa zona de conforto e dificilmente vamos compreender o mundo. Quando nós promovemos junto de crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade a arte de contemplar o belo, é algo que, se interiorizado na devida altura, nos começa a harmonizar interiormente. Nos dá toda uma força contemplativa. E quando nós assistimos a qualquer imagem contemplativa, a um filme que possa ser contemplativo, o nosso comportamento muda. Um filme de grande excitação, um filme alienante, ele provoca comportamentos diferenciados numa criança se ela assistir esse tipo de filme ou o filme contemplativo. É preciso que haja essa harmonia dentro da sala de aula, que ela seja transformada de sala de aula para comunidade de estudo. Aquilo que nós fizemos foi promover todo um interface, digamos assim, multitask. As turmas eram turmas reduzidas, com poucos alunos, 12 a 15 alunos, e aproximadamente 11 profissionais trabalhavam com cada uma dessas turmas. Foram trabalhadas as emoções, foi ensinado às crianças que o processo de pensar primeiro e agir depois. Se vocês verificarem no vosso dia-a-dia, ou no nosso dia-a-dia, o que é que nós fazemos? Nós agimos primeiro e pensamos depois. E normalmente aí já é tarde demais. Já dissemos uma palavra ofensiva, já tomamos uma atitude que não deveríamos tomar e, muitas vezes, ferimos quem nós não queremos ferir. Isto pode acontecer dentro de uma sala de aula, isto pode acontecer entre um casal, isto pode acontecer entre colegas de trabalho, isto pode acontecer entre um terapeuta e um dependente químico. É preciso tomar atenção. Respeitar a opinião alheia é uma coisa fundamental. A minha ideia é extremamente importante, o meu conceito é extremamente importante, mas o vosso também o é. E aí nós temos que harmonizar. E esta força, digamos assim, ecuménica, transversal, ela pode ser repassada para as crianças, digamos assim, numa habilitação de formação de caráter que as torne gente.
que as torne verdadeiros seres humanos. A criança, normalmente, nas idades mais jovens, ela ainda é muito centrada no seu umbigo, ela tem uma grande dificuldade de partilha, ela tem uma grande dificuldade também de ficar contente com o sucesso alheio, ela também tem uma grande dificuldade em agradecer. Se isso não for, digamos assim, de uma forma humanizada, amorosa, transferido para a criança, enquanto as suas matrizes neurobiológicas se definem, dificilmente ela na vida depois, mais tarde, vai mudar. Vivemos numa sociedade da impaciência, onde tudo tem que acontecer rápido, mas o meu ritmo não é o vosso ritmo, e o ritmo do pai não é o ritmo do filho, e a sua visão não é exatamente a mesma. Como é que nós harmonizamos isso? Como é que nós cruzamos a nossa história com a história dos nossos filhos? Como é que nós cruzamos a nossa história com a história dos nossos pacientes? Como é que nós cruzamos a nossa história com a história dos nossos familiares? Criamos esses elos de cumplicidade. Uma criança de 5 anos de idade, quando ela está perante o professor, ela não faz aquela pergunta que nós possamos imaginar de quanto é que tu sabes. Para a criança isso é absolutamente irrelevante. Ela faz uma pergunta muito mais profunda. Ela pergunta: quem és tu? E depois de saber quem está ali na sua frente, se estabelecerem laços de empatia, se constroem pontos de compreensão, e aí o conhecimento pode fluir. A conquista é pelas emoções e não pela razão. A nossa relação no dia-a-dia, e eu penso que isso acontece também nos vossos trabalhos, essa aproximação é exatamente através das emoções. Não é a seringa que resolve, não é um medicamento que resolve, mas é toda uma disponibilidade de coração, é toda uma força interior que é colocada ao serviço do nosso semelhante. Para que essa estrutura interna das escolas possa ter um efeito transformador, é preciso habilitar os professores de uma forma mais assertiva. O professor aprendeu na escola, aprendeu na universidade a transmitir o conhecimento, mas ele não aprendeu a gerenciar conflitos. Ele não aprendeu a gerenciar emoções. Ele não aprendeu a harmonizar conceitos dentro de uma sala de aula que sejam contrários aos seus dogmas e aos seus paradigmas. É preciso que seja incentivada, efetivamente, a criatividade dentro de uma sala de aula. O projeto Free Mind, ele traz, digamos, todos esses princípios filosóficos de que vos falei há pouco e que pode fazer a grande diferença. Pode fazer a grande diferença no alicerce, na construção ou na reconstrução do ser humano fragilizado. Do ser humano que, por alguma circunstância da vida, tropeçou. E reparem bem que nós, na nossa vida, não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedras da vida. As montanhas nós circundamos, mas são as pequenas pedras que nos aparecem na vida que nos fazem tropeçar. E para que haja uma reformulação na nossa sociedade, para que haja uma renovação na nossa sociedade, ela tem que passar, efetivamente, pela educação. Para isso, temos que estar prontos para repensar toda a nossa realidade, repensar até a nossa forma de ver a inteligência e de ver o tecido humano. Howard Gardner, ele conta uma história muito interessante de uma menina que estava numa aula de artes. E era uma menina que não gostava de pintar. Ela tinha uma certa aversão à pintura, uma certa aversão às artes. E um certo dia, numa certa aula, a professora está observando, todos estão trabalhando, e essa menina, que normalmente não gostava de trabalhar nas artes, ela estava num grande frenesi, desenhando alguma coisa. A professora chegou junto dela, olhou e perguntou: o que é que tu estás fazendo? E ela disse: eu estou desenhando. Mas estás desenhando o quê? Ela respondeu: eu estou desenhando Deus. Aí a professora
lhe respondeu: mas ninguém sabe como é Deus. Resposta da menina: daqui a 5 minutos todo mundo vai ficar sabendo. Reparem bem, porque é que uma criança responde desta forma? Porque ela não tem medo de errar. Ela tem a transparência e a sinceridade interior de expressar as suas emoções sem pensar em qualquer tipo de consequência maior. Nós, seres humanos mais velhos, temos uma dificuldade muito grande de nos exteriorizarmos. Nós vamos-nos colocando em nichos de solidão da nossa sociedade, conversamos menos com os nossos pares, mostramos menos quem somos e vamos definhando ao longo da nossa vida do ponto de vista emocional. As condições que os princípios filosóficos do projeto FeeMind nos apresentam nos fornecem, efetivamente, isto é uma formação, como vocês já podiam ter visto, que dura sensivelmente 3 meses, e que pode ter um impacto muito grande, transformador, não só nas vossas unidades terapêuticas, mas também nas vossas famílias, se estiverem alguns professores aqui, também nas vossas escolas, e que nos podem ajudar a mudar a sociedade em que nós estamos inseridos. Vamos ver mais um pouco do primeiro filme. Pouco sendo implementadas. A Comissão recomendou ao Governo que, a par das alterações legais, fossem concentrados esforços na prevenção, na educação e na redução de riscos, alargando e melhorando os programas de tratamento para toxicodependentes, assim como as ações que apoiassem grupos de risco e utilizadores de drogas, na manutenção ou na recuperação das suas ligações à família, ao trabalho e à sociedade. O que mudou foi apenas a descriminalização do consumo até 10 doses diárias. A partir dessas 10 doses, se forem 11, já é punido, continua a ser punido como consumo. Portanto, trata-se de uma descriminalização, não se trata de uma liberalização, também interessa explicar isso. Portanto, a conduta de consumo continua a ser punida, embora seja com uma sanção administrativa, com uma contraordenação. Quer dizer, não são entidades policiais, não são entidades administrativas quaisquer, é uma comissão formada por técnicos da área, não é? De assistentes sociais, portanto, podem ser juristas também, mas integrados no Ministério da Saúde. Quer dizer, isto é muito importante, é que estas comissões funcionam no âmbito do Ministério da Saúde e não no âmbito do Ministério da Justiça ou no âmbito do Ministério da Administração Interna. Isto é que é muito importante e eu acho que isto foi um dos aspectos importantes que distinguiu a nossa disponibilização de outras que houve, porque aqui realmente há uma lógica diferente. Estas comissões não têm uma lógica repressiva, não se baseiam numa lógica repressiva, antes pelo contrário, pretendem ligar o toxicodependente que lhes é apresentado ao sistema de saúde. Ou seja, ligar o toxicodependente não ao sistema prisional, mas ao sistema de saúde. O tempo vai muito avançado, nós vamos ter que abreviar a apresentação. Queria-vos deixar, digamos, uma promessa para a juventude no mundo sem drogas. E este mundo sem drogas, ele só pode efetivamente existir se houver uma contribuição coletiva, de dentro para fora, da raiz para o tronco. É preciso que sejam repassados determinados conceitos. Um conceito maior é exatamente a consciência de viver sem drogas. Repassar este minder para o comportamento das rotinas diárias dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Poder mostrar, efetivamente, aos nossos filhos que viver sem drogas é viver mais feliz. E para que eles tenham também essa força de caráter
onde, perante determinados desafios, para que eles se afastem do caminho, eles possam ter efetivamente essa força digna vindo de dentro e possam recusar esses descaminhos. É preciso também aprender mais sobre as drogas. Não basta que sejam feitos seminários isolados dentro das escolas, mas que efetivamente este tipo de conhecimento passe para a esfera didática, passe para a esfera escolar. Os professores dentro da escola e os alunos dentro da escola tenham efetivamente, dentro de uma disciplina que se pode chamar Construção da Cidadania, informações sobre as drogas e os malefícios das mesmas. Não através de transmissões televisivas, não através de campanhas isoladas, mas através de um processo didático, pedagógico, promovido ao longo de todo o seu processo escolar. É preciso também contar as verdades sobre os efeitos prejudiciais das drogas. É preciso que haja essa transparência, não haja nenhum tipo de maquiagem e que os nossos filhos possam efetivamente fazer essa leitura de uma forma transparente, sabendo efetivamente os perigos que correm. Também podermos ajudar os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas famílias e as famílias que estão ligadas a nós, sempre que uma situação destas acontece no seio familiar ou dentro da nossa sociedade. Trabalhar com outras pessoas, que é aquilo que nós fazemos, para difundir esses perigos, para que sejamos, digamos assim, um pouco coadjuvantes dos profissionais que estão envolvidos em todo este processo de prevenção contra as drogas. Quero-vos deixar aqui ainda tínhamos algumas coisas que vos queria mostrar, mas vocês já estão muito castigados hoje. Um pequeno trailer final com o testemunho de alguns jovens que passaram pelo processo das drogas, que penso que podem ilustrar muito bem a nós e a todos aqueles que nos foram confiados os perigos resultantes da droga e os seus malefícios. Meu nobre amigo, número 4, por favor. For some reason, the lifestyle fascinated me, and I guess because I thought it was going to be fun. We think it might be innocent, or just using it once, or just using it to have fun. It does look like all fun and party and happy times, but drugs are the 100% complete opposite. It took me, it was literally that quick. I let my guard down, I tried it, and that was it. That was the end of it. I just happened to do the wrong thing at the wrong time. Once you start using it, it's not just, oh, it's going to stay recreational forever. It's not that way. It progresses, it gets worse. It's definitely a dangerous road to go down. It's like playing Russian roulette with your life. You have no idea what you're getting yourself into. It might seem like it's cool and you escape reality or whatever, but all you're doing is postponing the inevitable. You're just masking your problems rather than handling them. The drug becomes the fix, and what happens is, after weeks, months, years of living that sort of lifestyle, is the problems just stack up. You may be angry at people in your life, and maybe that's why you start using drugs, but when they're gone, you realize how lonely it can be. If I would have known some of the things that were gonna happen due to my drug use, I probably never would have surrounded myself with the people that I did. I probably would have been a lot smarter about it. I would have made much better decisions and choices. And if I had all the information, I probably wouldn't have started doing it. If I knew then what I knew now, I would never touch it. I wouldn't even think about it. Seeing what they've done in my life and other people's lives, I don't want no one to use ever, you know what I'm saying? My heart gets full when I think about someone thinking about using it. Now, what's the one thing in this world that you know that you would never do? That you would never do to somebody?
Would you steal from a friend? No. No, you wouldn't? Okay. This will make you do that. This will make you do that. I had goals, I had dreams, and I had aspirations to do a lot. And I just put my life on hold for 11 years. The things that you lose, a lot of times you can never get those back. I have the question today, like, what is the what ifs? You know what I mean? What if I had chose to do this or that? You see in movies or something, you go in the time machine and you change one thing, everything changes. That's exactly what it does. If you would have changed that one hit, that one joint you smoked, I'm sure everything else would have been different. That's the truth. That's the truth about drugs. Vamos chegar aos nossos jovens antes que as drogas cheguem até eles. Muito obrigado, bem-ajam e tenham um feliz dia.